18 horas e 7 minutos, 6 e 7 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Novembro está chegando, cheio de oportunidades para você. Já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Uval. Vale Esportes é futebol de primeira. Devassa levinha do lado, tem batucada, tô animado. Tem malte bem bolado, natural, tá estourado. Ela é leve, meu consagrado, ela é massa. Sim! Com Devassa fica massa, com Devassa fica massa. A leveza dos maltes 100% naturais. Com Devassa, tudo fica massa. Beba com moderação. Tem muita gente vibrando e comemorando por ter mudado de vida com o Cariri da Sorte. E essa semana pode ser você. No quarto sorteio tem um novo Chevrolet Onix 0 km mais 10 mil reais. É um novo Chevrolet Onix mais 10 mil reais. Você vai colocar um Onix 0 na garagem e 10 mil no bolso. É demais. E não para por aí. Tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o Cariri é dupla chance. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Esse Onix 0 km mais 10 mil reais podem ser seus. Acompanhe nossas redes sociais que vem muita novidade por aí. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Juazeiro é mais esporte. A Prefeitura de Juazeiro do Norte realiza a 18ª edição dos Jogos Estudantis de Juazeiro do Norte, com mais de 5 mil estudantes inscritos de 99 escolas públicas e privadas. Os jejunas serão realizados até o dia 31 de outubro, em modalidades coletivas, individuais e modalidades especiais, como jogos eletrônicos, festival para jejunos e skate. É a Prefeitura de Juazeiro do Norte fazendo cada vez mais pela nossa população. Marcontrim Extintores, pode confiar. Segurança em primeiro lugar. Produtos de qualidade, não tem comparação. Marcontrim conquistou a região. Escolha certo, escolha Marcontrim. Referência no mercado, o melhor está aqui. A proteção que você precisa. Marcontrim Extintores tem toda a garantia. Marcontrim Extintores, pioneira em segurança contra incêndio. Extintores e materiais de qualidade garantindo a proteção contra incêndio. Confie em quem é referência no mercado. Rua Ezequiel Almeida 269, bairro Tiradentes, Juazeiro do Norte. Ligue agora, 88 35 72 0202. Marcontrim, segurança em primeiro lugar. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Festival Cariri de Esportes Coletivos 2024, promovendo e fortalecendo as principais modalidades esportivas de quadra: voleibol, basquetebol, handebol e futsal, nas categorias sub-17 e aberto masculino e feminino. E em breve será realizada a etapa da modalidade basquetebol, reunindo equipes caririenses e de outras regiões cearenses e até de estados vizinhos. Promoção e realização: Liga Juazeirense de Desporto Amador LJDA. Parceria Cesporte Ceará. Patrocínio Cegás, Companhia de Gás do Ceará. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite, chegamos com o Vale Esportes. E aqui ao nosso lado está ele, João Filho. Boa noite, JR. Um abraço, Delton. Boa noite para você que nos acompanha pelo programa Vale Esportes. Estamos por aqui, trazer as últimas informações do nosso futebol. João Filho, eu fiquei tão feliz ontem, João Filho. E qual foi o motivo da sua felicidade? Porque o Botafogo, mesmo tomando de 3-1, garantiu a chegada na final da Liberta e também com a classificação do Cruzeiro, que eu achei que não ganharia, que não se classificaria. E estamos muito próximos de ter finais aí brasileiras, né? Já pensou, hein? Já tem uma definida. Pois é, e ter as duas decisões, rapaz. Seria a primeira vez que isso... Rapaz, eu não me recordo, não. Não me recordo de finais, tanto sul-americano como libertadores brasileiros. As duas com os 4 clubes do mesmo país, eu não me lembro, não. Eu acho que serão decisões inéditas caso o Corinthians garanta a classificação. E isso demonstrará o predomínio do futebol brasileiro hoje no continente. América do Sul, exatamente. Em relação a times, né? Em relação a clubes. A seleção, nós não estamos nessa Até bola porque a toda, atual seleção campeã do mundo, a maioria dela, os jogadores atuam todos fora da Argentina, né? É verdade. Atuam todos na Mas eu acho que a seleção brasileira nessa rodada agora já vai lá pra cabeça, viu, João Filho? São 2... Eu acho que o Brasil... É 14, próximo jogo dia 14, né? É 14-19. 14-19, né? É. Eu acho que o Brasil já estará nas cabeças nessas duas próximas rodadas das eliminatórias. Tá certo, então. Vamos aguardar, né? Eu acredito, meu filho. Vamos aguardar. Você acredita? Não acredito, não. Não, certo. Não. Mas você ficou feliz com a final entre Botafogo e Atlético? Eu acreditava que a final fosse River Plate e Peñarol, isso eu já tinha dito aqui nesse microfone. Isso. Mas você não ficou feliz, não? Normal, brasileiros vão disputar. Você não comemorou assim? Não, até cerrou o punho, fez caramba, massa pro Brasil. Eu mesmo não. Não, fez não? Né? Passou assim a noite imaginando os torcedores brasileiros indo pra Argentina. Né? Não? Eu passei a noite, foi dormindo. Não ficou assim... Galo... Não ficou, não? Não tinha motivos pra isso, não. Tinha, não? Botafogo. Né? Agora, quem torce Botafogo e Atlético tem motivos, principalmente do Atlético, né? Tá em 2 finais, motivo de sobra pra pensar aí na possibilidade de 2 títulos. João Filho, você vai torcer pra quem domingo? Pro Flamengo ou pro Atlético? O primeiro jogo é domingo, né? Você vai torcer pra quem? Não vou torcer pra ninguém. Agora eu só acho que o Atlético será campeão na Copa do Brasil. Você está torcendo pra quem? Pra ninguém. Ninguém. Quem ganhar, tanto fez. Tanto faz, mas eu acho que dá o Atlético. Mas você prefere que o Atlético ganhe? Prefiro sim. Então você torce pelo Atlético. Não, eu prefiro. Mas você prefere o Atlético? Isso é preferência, opinião, que eu acredito que o Atlético será campeão. Você não quer que o Flamengo ganhe? Não quero. Não quero. Tá certo. Muito bem. Eu sei onde você tá querendo chegar. Não. Fica à vontade. Eu só tô perguntando. E eu tô respondendo. Tô chegando só perguntando. Tá você certo. tá me respondendo. Tá bom. Tá tirando minha dúvida, tá certo, João Filho? Sim, senhor. Daqui a pouquinho nós vamos falar de casa, de Guarani, de Cariri. Vamos ter a participação do Quilmer de Campos. Trazer informações aqui do Vale Esportes. Não é isso, João Filho? É, sim, senhor. Você tem algum destaque aí no cenário? Não, do cenário... Você gosta de buscar umas curiosidades, do cenário do futebol nacional e internacional são os brasileiros muito bem aqui no cenário do sul-americano, né? A final brasileira. Você vai hoje pra Mão de Vaca para ver o jogo do Corinthians? Não, vou acompanhar de casa mesmo. Vai acompanhar de casa mesmo? Vou acompanhar de casa mesmo. Mas você vai assistir? Vou assistir. Vai assistir. Vou assistir.
E vai torcer pro Timão? Não. Eu acho que a final é Racing e Cruzeiro. Muito bem. Beleza, João Filho. Eu tentei, mas não teve jeito não. Bota a hora, JF. Vamos a hora. 18 horas e 16 minutos, 6 e 16 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. O seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Bom, a gente tá por aqui também ao vivo pelo nosso canal do YouTube, o canal da Vale FM, Rádio Vale FM Oficial. O oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje tem o Halloween lá da Pizzaria Oval. Vai lá pra você conferir. Você pode fazer o seu pedido e receber também na sua casa. 988429514. João Filho, agora eu quero falar da Rastro Pneus. Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviço de mecânica com os melhores profissionais na Rastro Pneus, na Avenida Padre Cícero 1693. O telefone é o 3587-4195. A gente fala também, Delton, que a partir da próxima segunda-feira é dia 4, né? Segunda-feira vai começar a Copa Padre Cícero de categorias de base, participação de 150 equipes das diversas categorias, sub-11, sub-15, sub-17, sub-20. Quantas equipes, João Filho? 150 equipes divididas dessas categorias, sub-11, sub-15, sub-17 e sub-20. Nossa! Vai começar a partir da próxima segunda-feira. Dá 40 times por cada categoria. É verdade. Nossa Senhora. Promoção e realização da LJDA. Os jogos serão realizados lá no ginásio poliesportivo e a partir do dia 15, teremos a segunda etapa do Festival Cariri de Esportes Coletivos, com destaque para o voleibol masculino e feminino. Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Somos referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga-nos no Instagram, @RamagemCouros. Bom, por aqui a gente fala também, é o seguinte, meu amigo, domingo tem um Cariri da Sorte. E que tal você ganhar um carro 0 km mais 10 mil reais, tudo junto? Que possibilidade maravilhosa. É o seguinte, domingo o Cariri da Sorte vai sortear pra você um Onix 0 km mais 10 mil reais em dinheiro. Então você vai fazer o seguinte... Boninho tá forrando o estômago. Rapaz. Você vai comprar o seu Cariri da Sorte e tem mais, não para por aí não. Tem um total de 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. Giro da Sorte, 10 rodadas de 500 reais cada. Tudo isso com dupla chance. Você pode falar com os nossos vendedores. Baixe o aplicativo também do Cariri da Sorte para o seu celular. Segue o Instagram, @Cariri da Sorte. Agora, se você tá cansado de pagar contas absurdas de energia, a Gênese Solar tem a solução para você. São condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% do seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Também parcelamos no cartão de crédito em até 18 vezes. Procure hoje mesmo a Gênese Solar. Fala com Luciano Carvalho, 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Por aqui a gente fala também da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço, satisfação. Alfa Vidros tem para você cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias, na Avenida Letícia Pereira 950. WhatsApp da Alfa Vidros 998125851. Jumasa Esportes. São mais de 30 anos com maior e mais completo estoque de materiais esportivos no Cariri. Chuteiras Societies, tênis das melhores marcas, com os menores preços, bolas para todos os esportes, até futebol americano. Tem troféus, medalhas e placas para a premiação do seu torneio, uniformes esportivos e camisas de times na Jumasa Esportes. Rua Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco, da nossa cidade. Na Copa Padre Cícero de categorias de base vai começar a partir do sub-7. Vai ter sub-7, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 a partir da próxima segunda-feira, tá bom, Delton? Sim, senhor. Vale Norte, construtora, que agora é responsável pela limpeza de Juazeiro do Norte. Uma empresa com experiência em vários estados, agora cuidando da limpeza da nossa cidade. Lembre-se de só colocar o lixo na sua porta nos dias de coleta do seu bairro. Vale Norte, trabalho, esforço e responsabilidade. Por aqui a gente fala também da churrascaria Mão de Vaca. Meu amigo, você quer comer bem?
comer aquele churrasco maravilhoso. Vai pra onde? Baião de Dois, Nossa, o Baião de Dois é maravilhoso lá da churrascaria Mão de Vaca, na Rui Barbosa, esquina com José Marrocos. É um local certo para você ter um local maravilhoso aí para sua família, para ter aquela alimentação maravilhosa, viu? Então vai lá, na churrascaria Mão de Vaca, você pode fazer o seu pedido também e receber na sua casa, 988657741. Farmácia Fernandes, são 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Tem grande variedade e ótimos descontos. Eu disse Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Por aqui a gente fala também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Meu amigo, bateu aquela fome agora? Faz o teu pedido, 988380548, ou então dá um pulinho lá da Praça do Pio 12, Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos de veículos. Películas de alta performance e qualidade no serviço é só com a Só Fumê, na Rua José Marrocos, número 408, em Juazeiro do Norte. O telefone e o WhatsApp é o 988054899. A gente fala também aqui no Timaço do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando sempre os melhores profissionais. Diares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Tá chegando novembro, com ele a oportunidade de você comprar a sua moto Honda 0 km. Você compra a moto Honda com pequenas entradas, leva a moto emplacada. Essa entrada você pode parcelar, pode levar a sua moto usada, vai sair de moto nova, pode só vender a sua moto usada, adquirir a sua cota do Consórcio Nacional Honda na Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. A gente fala também da Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos, películas de alta performance e qualidade no serviço, no atendimento, é com a Só Fumê, na José Marrocos, 408, WhatsApp 988054899. É, Deus tem moral, meu amigo. Em nome também sabe de quem, João Filho? Lá da Madeireira Beira Rio, madeiras direto do Pará, para você que está construindo, para você que está reformando, tem madeiras, caibros, linhas, ripas, madeirites, portas, forras, telhas, tem tábuas de pinos e tem também tudo para a sua obra na Madeireira Beira Rio. E vem aí o maior Black Friday do Brasil, vai ser o da Madeireira Beira Rio. A gente fala também que no café do lanche, no jantar, nada como um pão delicioso da Pana, é bom pão nosso. Meu amigo, tem a linha completa para você, produtos que são feitos de maneira semi-artesanal, com ingredientes da mais alta qualidade. Tem o pão hot dog, o hambúrguer, o pão de forma, o hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos, a linha integral light, multigrãos para você, tem a linha integral light aveia e tem a massa para pastel Tasquinha. Beleza, João Filho, em nome também da Casa Com, a casa é sua. Na Casa Com ainda tem um Festival das Tintas, dá pra você comprar ainda tinta para pintar a sua casa. Afinal de contas, está chegando aí o final do ano, você vai decorar a casa, vai colocar, quer montar a sua árvore de Natal, vai iluminar, precisa dar uma pintadazinha na casa, deixar ela limpinha, bonitinha, para ser do Natal, para a chegada do ano novo. Então você passa lá na Casa Com e aproveita as ofertas para você que está construindo e você que está reformando ou quer só dar uma, como diz o menino, uma guaribada na sua casa. Vai na Casa Com, na Rua Doutor Mauro Sampaio, na Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 25 minutos, 6h25 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. João Filho! Senhor! O Alex Sandro, ele disse o seguinte: boa noite, já tem data definida para o começo do Campeonato Cearense da Primeira Divisão? Aí bota 2 interrogações, João Filho. Vai ter o Congresso Técnico dia 6 de novembro, né? Ou seja, a partir dessa reunião aqui, quarta-feira a gente deve ter essa data de início do Campeonato Cearense. Essa definição por parte da federação, né? Alexandro, aguarda até quarta-feira tem um congresso técnico, e aí nesse congresso técnico provavelmente a federação já antecipe qual será a data de início do Campeonato Cearense de 2025. A certeza que nós temos que ser janeiro começa, né? Certo. Janeiro. Regilane Ferreira. Grande Regilane. Ele bota entre parênteses calcinha preta. Boa noite, galera do Vale Esportes, um abraço a todos. Brito Júnior, ele também manda um abraço para todos nós. Paulo Vinícius, ele tá mandando aqui: boa noite, só uma correção, já houve 2 finais brasileiras em competições sul-americanas ao mesmo tempo. 2021, naqueles jogaram Flamengo e Palmeiras pela Libertadores,
E Bragantino e Atlético Paranaense pela Sul-Americana. Ah, tá. Mas aí não é uma correção, a gente não sabia, né? Não lembrava. Eu sinceramente não lembrava. Eu não lembrava também. Que nós tínhamos tido essas duas decisões. Eu não lembrava. E tem outra então, que ele disse aqui, que já houve, né? Disse, boa noite, só uma correção, já houve 2 finais brasileiras em competições sul-americanas ao mesmo tempo. Então foi só em 2021. Então houve uma vez, então. Então né? foi só uma então, oportunidade. Um ano em que né? nós tivemos 2 decisões, né? Eu, sinceramente, não lembrava. Eu também. Eu não tenho essa memória para estar lembrando. Apesar de ser um curto espaço, né? Agora em 21, né? Eu não lembrava dessa decisão, não. Eu não lembrava da decisão da Sul-Americana entre brasileiros, não. Eu também não lembrava, não. Mas legal, interessante. Mas aconteceu, valeu, fica com o registro. Paulo Vinícius. Valeu, Paulo Vinícius. Rapaz, hoje me convidaram aqui pela tarde, hoje aqui na entrada da rádio, mas eu não tive como ir, porque eu tenho um compromisso e tive que cuidar de algumas coisas agora, e vou já sair para um compromisso. A gente vai ter a presença aqui do ministro do Superior Tribunal de Justiça, né, o Teodoro Silva Santos, vai ter uma homenagem a ele hoje, eu vou estar nessa solenidade, e não tive tempo para acompanhar, mas eu recebi um convite hoje de manhã, que hoje teve um X1 de Pipa Noé hoje. Foi, rapaz? Lá no Campão. Contra quem? Lá perto de Luiz Fidelis. Contra quem? Eu acho que o rapaz me disse era contra, acho que Thiago Felipe. Não sei, veio o pessoal aí. Pronto, tá aqui, ó. Soares Leite Machado, acabou de mandar uma mensagem aqui. Chefe, Pipa perdeu 3 pênaltis. Thiago 3, Pipa 1. Por aí, ó. Meu amigo Soares. Alô, Soares! Grande abraço pro Soares. Trouxe a informação do X1 hoje. Soares Leite Machado. Mas aí olha só, o Pipa perdeu 3 pênaltis. Realmente o Pipa batendo pênalti é um desastre, né? Porque o negócio dele é defender. Mas não defendeu nenhum, né? Defendeu. Defendeu? Defendeu. Como só foi 3-1, ele deve ter defendido um aqui. E ou 2. E ele perdeu quantas? Perdeu 3. A disputa são quantas cobranças para cada um? 5. 5? Então ele não pegou nenhuma. Se foi 3 Como que não pegou, João Filho? Se não foi 3-1 pro adversário? Foi. E onde foi que ele pegou aí? Porque o adversário fez 3 e perdeu 1. E ele perdeu 3 e fez 1. Tá. Tudo bem. Tá entendendo? Sim, senhor. Não se meta, não. O que é que você quer contra Pipa? O que é que você tem contra Pipa? Absolutamente nada. O que é que você tem contra Pipa? Você não tá dizendo? Então pronto. Ó, Pipa, não faça mais isso, não. Não passe mais essas vergonhas, não, viu? 3-1 pra Thiago. Isso é uma vergonha. Tá certo. Quero ver quando for eu e João Burgão. Como é que vai ser? Ninguém sabe quando. Né? Oxe, mas vai ter. Tá bom. Ninguém sabe quando, mas vai ter. Vamos falar de futebol daqui, dos nossos clubes? Falar com o Anderson Quem Luiz. É que você vai chamar primeiro? Anderson Luiz vai trazer informações atualizadas do Guarani. Se ele não quiser falar agora. Rapaz, então ele fala daqui a pouco. Não tem problema. Tá certo então. Então, Anderson Luiz, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz Supermercados bem pertinho de você. Anderson Luiz com informações é bom dizer que amanhã, sexta-feira, cedinho. Cedinho. Eu vou lá, porque eu acordo cedo e meu nome é trabalho. Olha, ouvintes, é porque eu acordo cedo e meu nome é trabalho. Tá lá na Irlanda. Será que ele tá acordando cedo lá, hein? Ele acorda cedo todo dia. Meu filho. Rapaz, tu acha que ele dizia isso só por dizer, O problema dele era o fuso horário, cara. Isso, agora ele tá no horário certo. Anderson Luiz, ele tá ouvindo lá na Irlanda. Ele manda já um carão pra você aí. Viu? Manda já um carão. Amanhã cedinho, João Filho. Eu já vou estar em uma das lojas do Diniz. Eu não vou nem dizer pra que eu vou. Pra que eu vou. Mas eu tô indo lá pras bandas lá. Eu acho que eu vou bater lá no Frei Damião amanhã. Certo. Lá no Frei Damião. Pra dizer que amanhã tem top 100 do Diniz Supermercados. Ok, deu certo. Aí no top 100 tem dica de churrasco, Festival das Fraldas. Tem muita oferta. É amanhã no Diniz Supermercados. Sim. Eu já tô esperando o que é que vai ter de oferta pra comprar aquela carne pro fim de semana e aquela devassa. Porque futebol, massa é com devassa, né não? Verdade, Anderson. É com devassa. Manda o seu Luiz. E eu vou já ver o Timão jogar. Vai demorar um pouquinho, é 9h30. É porque eu tô dizendo que quando eu sair do evento eu vou pra ver o jogo. Tá. Também. Tanto tempo passa. Fala, ô Anderson. Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Leão do Mercado segue ainda com a visita dos empresários e com a perspectiva de começar algumas obras já pro CT do Leão do Mercado pro próximo ano. A gente já sabe que o Cariri vai utilizar o CT nesse primeiro momento para
primeira divisão do Campeonato Cearense, mas o Guarani já tem, junto com esses empresários e com o Zé Ivan, algumas diretrizes relacionadas a alojamentos, a melhorias no gramado, algumas situações lá para o próprio CT, para que o ano que vem, quando seus jogadores chegarem, já estejam aptos para receber todos esses atletas. Agora a gente tem a pretensão de construir mais alojamentos, dar uma qualidade melhor o que já tem lá. Lógico, os alojamentos que hoje tem no Guarani já receberam muitos atletas, mas lógico, precisa dar uma melhorada em algumas situações, e aí os empresários junto com o Zé Ivan vão fazer esse investimento lá dentro do próprio CT para poder dar essa situação mais tranquila para a chegada dos atletas aqui durante a segunda divisão do Campeonato Cearense. Ou seja, então vamos lá, para a gente colocar aqui. Futebol profissional do Guarani, de fato, só em 2025. Sim. Esse ano nenhuma atividade, não vai ter início de trabalho agora em novembro, dezembro, né? A expectativa é que o Eduardo chegue já na próxima semana para começar a discutir relacionada à contratação. Tem 5 jogadores já contactados que já estão apalavrados com o time para essa segunda divisão. Esses jogadores que você fala que tem 5, eles foram contactados a partir do interesse dessa diretoria, desses investidores ou do treinador? Da diretoria, já vem dos investidores. Não tem nada a ver com o treinador. Não tem nada a ver com o treinador. O nome desses jogadores já estava na mesa antes mesmo do Eduardo ser anunciado como treinador do Leão do Mercado. Mas lógico, o Eduardo conhece os atletas. Alguns deles, inclusive, já trabalharam com o Eduardo lá o Eduardo viu jogar, inclusive, no Campeonato Piauiense. São jogadores que passou pela essa mesa do Guarani e foi aprovado o nome desses atletas. Relacionado especificamente ao profissional, o Guarani não tem uma data específica para começar esses trabalhos, mas pode ser que o Guarani antecipe para ainda esse ano. Pode ser que em dezembro o Guarani já possa começar os trabalhos. Vai depender muito de quando vai ser o início do Campeonato Cearense da segunda divisão. Se, por exemplo, na primeira quinzena do mês de fevereiro ou em março, não sabe ainda certo quando vai começar a segunda divisão do Campeonato Cearense. Até porque o ano passado a gente teve ela meio que paralela à primeira divisão, então o Guarani prefere aguardar essa situação para poder definir quando irá começar esses trabalhos. A intenção é começar antes, um pouco antes de 30 dias, para que o Eduardo tenha tempo suficiente para trabalhar com o pessoal, para que o Guarani chegue bem na segunda. Imaginemos aqui, presta atenção, a federação convocou os clubes da primeira divisão para dia 6 de novembro. Dia 6. Pode ser que no dia 6 já tudo seja resolvido. Sim. E a federação estabeleça a partir do dia 6 de novembro que o campeonato comece lá por volta do dia 10 de janeiro. Né? Podemos fazer assim? Então, dia 10 de janeiro começaria a primeira divisão. Resta saber se a federação convocará os clubes da segunda ainda em novembro, para que também o campeonato comece final de janeiro e início de fevereiro, porque ele tem 60 dias, ele precisa de 60 dias. Hoje é 45 dias, que a lei do esporte, não é mais o código... A questão do defesa do hoje do torcedor. Hoje é uma lei. Hoje é uma lei. Hoje tem 45 dias. Não são mais 60. Não, hoje são 45 dias. E por que a federação corre para fazer agora dia 4? Mas é por opção da federação. Mas não é necessariamente 45 dias. Não é necessariamente mais de 60 dias. Ele tem até 45 dias para poder fazer essa convocação. E anunciar de fato tabela, todas essas situações da competição. Hoje não é mais essa situação. 60, são 45. Isso, justamente. Bom, então, diante disso, eu retiro o que eu estava falando e a federação pode tomar a decisão. Eu não acredito muito na segunda divisão, tão perto assim de uma semana começar uma, começar outra na outra. Acredito em um mês. Eu acho que talvez menos até de um mês, mas eu acho que se começar ali no dia 10 de janeiro, aí vai lá para o final de janeiro, início de fevereiro, mais ou menos assim, eu acredito muito. Numa distância um pouco maior. Vai seguir o mesmo modelo dos 2 últimos anos, né? Paralelo à primeira divisão. Existem alguns aspectos que eu acho prejudicial. Além dos atletas de nível técnico, na minha opinião, que cai bastante da segunda divisão, o que me preocupa também é a arbitragem. No que diz respeito à arbitragem e também de visibilidade. É outra questão que a federação não está levando em consideração. O que eu lamento muito. Porque assim, quando você realiza as competições e dá uma distância entre uma e outra, você acaba valorizando mais a segunda divisão que você ganha. Tecnicamente, quando você permite que outros atletas de melhor nível
joguem a segundona, você tem um campeonato nível técnico mais elevado, ao mesmo instante em que você chama mais a atenção, os olhares para a segunda divisão, quando você não está dentro de um começo de campeonato, todas as atenções estão para a primeira divisão, você consegue fazer com que os clubes eles tenham mais visibilidade, os atletas e os patrocinadores do evento. É mais atrativo. Quando você joga tudo paralelamente, a segunda divisão perde muito em visibilidade, em atenção. É o que eu penso. Agora, pensam de outra forma. A gente quer gerar mais emprego, a gente quer botar mais gente. Beleza, gera mais emprego, tem mais perna de pau jogando, tá entendendo? Nível técnico é mais baixo, a arbitragem mais fraca. Mas se você for pensar em geração de emprego, quando você coloca o campeonato da segunda divisão para começar logo após a primeira divisão, automaticamente você gera emprego, porque os jogadores da primeira vão para a segunda divisão. Então, tem essa geração de emprego também. O que ele diz é mais gente, né? Assim, mais gente quantidade, empregada. né? Ele não fala de qualidade, ele fala mais em quantidade. Mas é uma coisa que já foi definida e os clubes estão achando bom. Ora, quem sou eu, né? Eu apenas penso diferente, acho que seria mais interessante com um intervalo entre uma competição e outra. A federação também deve confirmar o calendário, sempre confirma assim no mês de novembro o calendário anual, pelo menos a perspectiva de calendário anual, que nunca segue aquele calendário, e a gente vai conhecer de fato o que é que como será o calendário do ano que vem de futebol cearense. Mas a verdade é essa, né? Os caras fazem o calendário, mas nunca seguem aquele calendário que eles fazem. E o calendário da Federação Cearense é pequeno, né? Profissionalmente são 4 competições, né? Sim. Primeira, segunda, terceira divisão e a Taça Fares Lopes, né? No âmbito profissional? No âmbito profissional né? E a Fares Lopes desse ano ainda vai começar, né? Justamente, que estava prevista para o mês de setembro, no ainda calendário. Vai começar, né? Então, é isso. Vamos aguardar. Coisas do futebol cearense. Vambora, João Filho, pro intervalo? Vamos sim, a gente volta já com muito mais aqui no Vale Esportes pra você, 18h37. Vale FM. Agora vou meter o meu gingado. Devassa levinha do lado, tem batucada, tô animado. Tem malte bem bolado. Natural, tá estourado. Ela é leve, meu consagrado. Ela é massa. A leveza dos maltes 100% naturais. Com Devassa, tudo fica massa. Beba com moderação. Tem muita gente vibrando e comemorando por ter mudado de vida com o Cariri da Sorte. E essa semana pode ser você. No quarto sorteio tem um novo Chevrolet Onix 0 km mais 10 mil reais. É um novo Chevrolet Onix mais 10 mil reais. Você vai colocar um Onix 0 na garagem e 10 mil no bolso. É demais. E não para por aí. Tem 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o Cariri é dupla chance. Compre já o seu com nossos vendedores ou pelo aplicativo. Esse Onix 0 km mais 10 mil reais podem ser seus. Acompanhe nossas redes sociais que vem muita novidade por aí. O Cariri da Sorte é uma promoção aprovada pela SEAME. Juazeiro é mais esporte. A Prefeitura de Juazeiro do Norte realiza a 18ª edição dos Jogos Estudantis de Juazeiro do Norte, com mais de 5 mil estudantes inscritos de 99 escolas públicas e privadas. Os jejunas serão realizados até o dia 31 de outubro, em modalidades coletivas, individuais e modalidades especiais, como jogos eletrônicos, festival para jejunos e skate. É a Prefeitura de Juazeiro do Norte fazendo cada vez mais pela nossa população. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega.
Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções, o seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A, cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Vale FM, Vale FM. Bom, de volta aqui no programa Vale Esportes do Timaço da Vale FM, 18 horas 41 minutos em Juazeiro. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para a cidade, para toda a nossa região. A Novo Rio sempre com as melhores ofertas para você realizar o sonho do seu Chevrolet 0 km. Bom, já falamos do Guarani e em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. O Diniz, final de semana, tá na área e com as melhores ofertas para você. Tá na hora da gente trazer informações atualizadas do Verdão do Cariri. O Verdão, assim como o time do Guarani, já vê a temporada de 2025 batendo na porta. E se tem em casa no Timaço, tem a presença do meu amigo Pedro Paulo Vieira. Um abraço para você, Pedro. Boa noite. Boa noite, JF. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Caiu no bid, tem que jogar, né, JF? Sim. Foi desse jeito hoje aqui. Esse Dedé tá moral. Mas falando do Verdão do Cariri, o Icasa, que já tem técnico, já tem alguns jogadores acertados. A gente conversou com o presidente na tarde desta quinta-feira e o Verdão já busca parceiros para a temporada de 2025. Aquela mesma situação que o Renato, que o Aloysio apresentaram aqui naquele dia com o Zé Ivan, que não iam, vamos dizer assim, gastar uma ficha para ir jogar Fares Lopes com o parceiro, que se em pouco tempo iriam bater a porta novamente para pedir a parceria para a disputa da Série B do Campeonato Cearense, que é o principal objetivo do Icasa, voltar à Série A. E já no início do mês de novembro, o Icasa tem algumas reuniões com parceiros de 2024, como a Farmácia, como Supermercados Diniz, que apoiou todos os clubes da nossa região, e o Aloysio garantiu que está negociando com um patrocinador novo, que será uma novidade na região do Cariri, no que se refere a patrocínio. Todas essas parcerias estão sendo trabalhadas para que, além do investidor que chega, que é o Juraci, junto com o Lamar, para fazer um investimento no elenco, na estrutura do CT, que o Icasa tenha também esses patrocinadores para resolver algumas situações, as pendências de 2024 e também dar esse suporte na montagem do elenco e na vida que segue do Verdão do Cariri. Ou seja, é o Icasa já trabalhando para 2025, buscando parcerias, buscando investimentos, já tem alguns atletas, está resgatando, vamos dizer assim, JF ouvinte, o ânimo da grande massa alviverde, que só tem um objetivo, um pedido, que é que o time volte à elite do futebol estadual para tentar dar um salto novamente em nível nacional. Olha, indiscutível que o torcedor do Icasa renovou a sua esperança a partir do momento que o Icasa fechou essa parceria com o Juraci Silva. A gente sabe que o Juraci já está no futebol há muito tempo, teve bons trabalhos com o time do Guarani de Juazeiro, com o Crato também, e chegou a vez do Icasa, e o torcedor, quer queira ou não, Pedro Paulo, está com muita ansiedade, está com um ânimo renovado, a esperança de que o Icasa, com esse trabalho do Juraci sendo o investidor do futebol, o Lamar como treinador, fazer um grande campeonato da segundona e voltar definitivamente para o seu devido lugar, que é a primeira divisão. Pois é, JF, o Icasa voltando ano que vem, 2025, disputar a Série A em 2026 e pode voltar ao cenário nacional através do Campeonato Brasileiro em 2027 apenas. Ou seja, o Icasa tem o objetivo de voltar e quem sabe aí beliscar uma vaga na Copa do Brasil via Fares Lopes, já para ter nesse retorno à primeira divisão uma competição nacional também para
tornar o seu calendário mais atrativo para que nas montagens futuras o time não tenha tanta dificuldade como o Lamar está enfrentando agora, concorrendo com outros clubes que disputam Série A de estadual, que tem calendário de Série D também. E aí o Verdão está tendo dificuldades, mas está conseguindo formar um time, como o próprio Lamar falou neste microfone, forte e competitivo. Tá bom então, mais algum detalhe que gostaria de acrescentar, meu amigo Pedro? Por hoje é só, JF. Tá certo, Pedro Paulo Vieira, com informações atualizadas do Icasa, aqui no Timaço da Vale FM, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre um Diniz bem pertinho de você. A gente fala mais uma vez que a partir da próxima segunda-feira, teremos o início da Copa Padre Cícero, de categorias de base 2024, na categoria masculino, serão ofertadas aí as categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, o 17 e o 20, na categoria feminino, sub-13, sub-15, sub-17 e também na categoria sub-20, promoção e realização da LJDA, e também nos dias, a partir do dia 15 do mês que vem, teremos a segunda etapa do Festival Cariri de Esportes Coletivos. Os jogos, todos eles serão realizados lá no ginásio poliesportivo. Teremos a modalidade o voleibol masculino e feminino nos dias 15, 23 e 24 de novembro. E amanhã o professor Gilberto Alves, professor Gilbert, como bem gosta de chamar o Marco Valério, vai estar amanhã aqui no Vale Esportes para falar um pouco mais, tanto da Copa Padre Cícero, como também do Festival Cariri de Esportes Coletivos. Bom, deixe-me trazer informações aqui do Cariri, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem sempre o Diniz Supermercados bem pertinho de você. O Cariri fazendo... Você quer falar alguma coisa, Fala Pedro? do Cariri, JF. Em nome de Diniz Supermercados. Sim, vamos falar do Cariri. Os contatos seguem para a montagem do elenco. A gente mantém um contato sempre diário com a diretoria do clube, com o presidente, o Rosenberg Freitas. Eu até perguntei a ele sobre 2 nomes específicos. O atacante Kleber, que surgiu aqui, o Clebão, surgiu aqui no futebol da região do Cariri, foi para o Ceará, jogou no Barbalha, jogou no Icasa, né? Mas acabou lamentavelmente sendo pego no exame antidoping. Foram o quê? 2 anos de punição? 2 anos de punição. Tá acabando, inclusive. Você tá aqui, por favor, jovem? Tá acabando, inclusive, a punição dele. E surgiu essa informação de que o Cariri estaria interessado em contratar o atacante Kleber, o Clebão. Mas aí o Dr. Rosenberg não confirmou, diz que tem vários nomes na pauta da diretoria, conversas estão acontecendo diariamente. Perguntei também do Janeudo, o Janeudo que já o futebol da região do Cariri conhece muito bem o Janeudo, mas aí desconversou também. Não confirmou acerto oficial com nenhum atleta, ele aguarda a chegada do técnico Adelmo Soares, que vai acontecer no próximo dia 10 de novembro. Daí, quando o Adelmo desembarcar em Juazeiro, vai ter uma situação maior no que diz respeito a anúncio de nomes e, consequentemente, o início da pré-temporada do Cariri. Pré-temporada essa que será realizada lá no CT do Leão do Mercado, nessa parceria do Cariri com o Guarani de Juazeiro. O presidente confirma também que vai estar no Conselho Técnico da Federação Cearense no próximo dia 6 de novembro, lá em Fortaleza. Na semana que vem, ele vai com o seu pai, o senhor Raimundo Cordeiro, eles que estão à frente do futebol da equipe do Cariri FC. São essas as informações do Negro Anil, sempre em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. Tem sempre o Diniz Supermercados bem pertinho de você. A gente aguarda aqui o nosso querido Gilbert de Campos, Pedro Paulo Vieira, para trazer informações lá da capital. Pois não, querido? Você tá mais esperançoso com 2025 dos nossos clubes? Bastante. Com a chegada de investidores. Tanto na primeira... As diretorias mais, vamos dizer assim, mais felizes, mais motivadas. Focadas, para que a gente tenha um 2025 mais forte aqui na região do Cariri, no que se refere ao futebol. Assim eu espero, sinceramente, assim eu espero. Assim eu espero que seja um 2025 bem melhor do que foi esse ano de 2024. Que a primeira divisão, tanto o Cariri como o Barbalha façam grandes participações na primeira divisão e na segundona as 2 vagas fiquem para a região do Cariri. Vamos ter 3 equipes, Icasa, Guarani e Crato. Que pena que não dá para dizer que a gente quer que suba os 3, porque na verdade só vão subir 2. No nosso sentimento é que os 3 deveriam estar na primeira divisão, mas tudo a seu tempo. Vamos falar com o Gilbert de Campos, está com a gente aqui no Timaço. Fala, Gilbert, um abraço para você, boa noite. Boa noite, meu querido JF, boa noite, os amigos do Timaço da Vale FM.
chegando com as informações aqui da capital cearense, o time do Fortaleza planeja um grande jogo contra o Juventude no final de semana, sábado, 18h30. Agora, o Breno Lopes, atacante do Fortaleza, ex-jogador do Palmeiras e acostumado a jogar no Sul Maravilha, acredita que tenhamos um jogo difícil contra o Juventude, até porque o Juventude joga sempre muito bem em casa. E tem um detalhe, né? Nos últimos 8 jogos, somente lá no Jacone, o Fortaleza ganhou 1, o Juventude 1, e os outros jogos terminaram na coluna do meio, com o empate. O time do Fortaleza volta a treinar no dia de hoje, ou melhor, no dia de amanhã, já treinou no dia de hoje, volta a treinar no dia de amanhã, pensando neste jogo difícil de sábado, 18h30, contra a equipe jaconeira, contra o Juventude. No Ceará, além da expectativa do acesso na capital, será que o Ceará sobe, será que o Ceará não sobe? Tem um detalhe interessante em relação a tudo isso. O time do Ceará Sporting Clube vive expectativa de eleição. O Ceará vive expectativa de eleição. No dia 28, o time do Ceará elegerá o seu novo presidente. E tem um pré-candidato por enquanto, o João Gabriel, que é um sócio torcedor do Ceará, que é um sócio proprietário do Ceará. Ele tem expectativa de se candidatar, sim, à presidência do Ceará, como oposição na chapa. Eleição, repito, no dia 28. Enquanto o dia não chega, o Alvinegrão de Porangabuçu pensa em classificação. E a gente fazendo as contas aqui na capital cearense, como eu coloquei em tom de manchete, amigos do Timaço, o Ceará, acreditem, pode chegar a 66 pontos, 66, e mesmo assim, meu amigo, ficar de fora da Série A do Campeonato Nacional. Para você ver como este ano o sarrafo está lá em cima. O Ferroviário, para eu finalizar, contratou mais 2. Contratou o atacante Rony, 32 anos de idade, já vestiu o manto sagrado coral entre 2015 e 2018, 17 gols e 36 partidas. Vem do Piauí, onde o Flávio Araújo foi treinador, campeão pelo Piauí. E o outro que chega é o Rair, com R no final, goleiro, 25 anos de idade, ex-Atlético Cearense, ex-Maracanã, ex-Pacajus, já que o paredão Douglas Dias não colocou o vermelho preto no branco e não renovou. Atualizando as informações aqui da capital cearense, Ceará, Fortaleza e Ferroviário, foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Um abraço, Kilmer, até amanhã, hein? Valeu, garoto. Valeu, então. Kilmer de Campos com informações atualizadas lá da capital cearense. Informações do Fortaleza, que tá lá no G4, brigando por uma vaga direta na Copa Libertadores, na fase de grupos para o ano que vem. E por que não dizer que o Fortaleza briga ainda pelo título de campeão brasileiro? Eu, particularmente, acho muito difícil pro Fortaleza. Mas, enfim, no futebol a gente sabe que tudo pode acontecer. Na reta final, matematicamente, tem a possibilidade. Mas, enfim, eu acho muito improvável que o Fortaleza possa superar o Palmeiras e principalmente o Botafogo, que é o líder do campeonato já há algumas rodadas. Bom, a última informação aqui do cenário nacional e internacional. Hoje tem a semifinal da Copa Sul-Americana. É o jogo da volta para Racing e Corinthians. No primeiro jogo, o placar foi 2-2. Ontem já tivemos a classificação do Cruzeiro, que eu confesso me surpreendeu. Surpreendeu mesmo, viu, Eu pensava que o Lanús eliminaria o Cruzeiro, mas isso não aconteceu. Primeira vitória do Diniz no comando da Raposa. E uma vitória maiúscula, gigantesca, que conseguiu aí classificar o time para a final da Sul-Americana. Daí eu lhe pergunto, Pedro Paulo Vieira, quem classifica? Vai dar Racing ou da Corinthians? Rapaz, JF, aí... Vou mandar um alô pro nosso amigo Tico. Tá viajando, tá escutando. Mas eu tô achando que o Racing passa, viu? Que a sorte que os brasileiros, o bom momento na Libertadores não é o mesmo na Sul-Americana, não. Uhum. Eu acho que dá Racing. Eu acho que dá Racing também. Mas vai que, né? Mas vai que o Corinthians acaba queimando nossas línguas e consegue a classificação. Enfim, 9h30 Copa Sul-Americana, jogo decisivo para o Racing da Argentina e o time do Corinthians. A decisão da Libertadores está mantida lá para Buenos Aires, né? 30 de novembro. Tá bem baratinho pra sair daqui para assistir o jogo do Fogão. Tá baratinho, tá? Tá, 9,5.
Só pra ir. Só a ida. Só pra ir e voltar, né? Só ida e volta. Ida e volta. 9,5. Mas não tem ingresso no meio nessa história? Não, só o avião. Só o ingresso. Ou então, se fosse nosso amigo Los... Fimária. E até onde desce ele em Guanabara, né? Jesus Cristo do céu. 30 de novembro é jogo único, Botafogo e Atlético Mineiro vão decidir quem será o campeão da Libertadores e com um detalhe, o campeão garante vaga para disputar o Intercontinental esse ano, que não é mais Mundial, né, Pedro? Não, agora é Intercontinental. É o Intercontinental. Mundial só aquele estilo Copa do Mundo, né? Mundial agora só o do ano que vem, que a FIFA vai colocar várias equipes para participar. Aqui no Brasil, o Mundial de Clubes do ano que vem estarão o Flamengo, o Fluminense e também o Palmeiras. Mas o campeão desse ano vai também? Vai. O campeão desse o Brasil ano vai, será né? o único país, JF ouvintes, que terá quatro participantes. Quatro clubes, né? Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo ou Atlético. Seria insano pensar que o campeão da Libertadores esse ano não fosse, né? Mas vai. Se vai participar. Tá faltando só definir isso. É o último. A última vaga. É a última vaga. Tá certo, então. Se vai Botafogo ou Atlético Mineiro, vamos tirar essa dúvida. Dia 30. Somente dia 30 de novembro. O Bragantino tem novo treinador, é o Fernando Seabra. O Caixinha caiu, rapaz. Esse tava no Cruzeiro, né? Tava no Cruzeiro, passou um bom tempo lá no Cruzeiro. Ele já trabalhou na equipe do Bragantino e volta para mais uma vez assumir o comando técnico do Massa Bruta, que tá na zona da degola. O Bragantino, rapaz, diferente do ano passado, uma campanha muito ruim na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Bragantino é o 17º colocado tá com 34 pontos. É o primeiro time que abre a zona do rebaixamento. Eu acho que... eu sinceramente acredito que o Atlético de Goiás já era. Aqui já dançou. O Cuiabá ainda é uma possibilidade muito pequena a possibilidade do Cuiabá. Acho que vamos ficar aqui com 2 vagas, né? Para serem preenchidas, para saber quem cai ou não, mas tem muito campeonato ainda pela frente. 7 jogos. Vamos para a 32ª rodada, que será aberta amanhã. Amanhã Tricolores. Amanhã é um duelo de tricolores. Fluminense e Grêmio. Bom, ponto final no Vale Esportes. Manda os parabéns pra ela. Hoje é o aniversário da Juliana do Shortinho, rapaz. Parabéns aí pra Juliana. Precisa gravar. Pra que você vai gravar? Vamos mandar pra ela. Juliana, parabéns, meu amor. Um beijo pra você. Felicidades. Desejo muita saúde, muita paz pra Juliana do Shortinho. Ouvinte da Vale FM. Ela que escuta sempre a Rádio Vale FM. A nossa querida amiga Juliana do Shortinho. Que Deus te conceda muita saúde, muita paz, Deus no coração, e que você aproveite muito o seu aniversário e muitos outros que virão pela frente, se Deus quiser. Parabéns, Juliana. Um abraço pra você. Vamos embora? Pedro Paulo, eu vou pra casa. Você vai pra onde agora? Eu também, vou pra casa. Tá certo, então. Gente, o Vale Esportes fica por aqui. Graças a Deus, missão cumprida. Um abraço para todo mundo. Obrigado de coração pela audiência. A gente volta a falar de futebol amanhã cedinho, com a minha participação dentro do Nova Manhã. Eu volto também no Jornal Meio-Dia com Marco Valério. E amanhã também o último Vale Esportes da semana com todo o timaço para você. Um abraço, gente. Até a próxima. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.